Mercado do leite. Camex reconhece dumping e aplica tarifas, mas o setor leiteiro segue exposto. Confira. Mercado do leite. Em publicação no Diário Oficial da União, o governo federal, por meio da Câmara de Comércio Exterior, reconheceu oficialmente a prática de dumping na importação de leite em pó de países do Mercosul e sugeriu tarifas que, conforme a empresa exportadora, podem ultrapassar 100%. O texto não só reconhece as práticas desleais, como também estabelece a aplicação de direitos antidumping por um prazo de até 5 anos às importações brasileiras de leite em pó, integral ou desnatado, não fracionado, originárias da Argentina e do Uruguai. Apesar do reconhecimento do dumping, a Camex decidiu suspender temporariamente a aplicação das medidas antidumping para avaliação de interesse público, alegando preocupações com os indicadores de inflação. Com essa decisão, o setor produtivo permanece exposto às comprovadas práticas desleais de comércio demonstradas pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ao longo da investigação. A Confederação continua atuando para que as medidas antidumping sejam aplicadas. Em conversa com o jornalista Estevão Damásio, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o assessor técnico da CNA, Guilherme Dias, explica que a entidade não é contrária às importações, desde que as mesmas aconteçam de forma justa. Além disso, ele reforça o monitoramento às práticas comerciais desleais em território brasileiro. Guilherme, vamos retomar o nosso bate-papo aqui. Eu acho que é muito importante. Você, de certa forma, já entrou um pouquinho nessa seara, mas eu acho relevante deixar claro para quem está nos acompanhando. A CNA é contra a importação de leite em pó? De forma alguma, Estevão. A CNA e o Brasil acredita no comércio exterior como um dos principais motores para o desenvolvimento da agropecuária brasileira, né? O Brasil é o celeiro do mundo, não é à toa. A gente alimenta aí, né, alguns dados indicam que a gente alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Mas isso tem que acontecer, né, pautado no livre mercado, né? O Brasil é um dos poucos países que não subsidia a produção de alimentos, é um dos países que tem tarifas de importação para o agro consideradas modestas, né? O Brasil aplica ali os seus 28% de tarifa de importação de leite em pó, enquanto alguns países praticam acima de 200%, acima de 100%, como é o Japão, 200%, o Canadá, ou até 170%, como é a Suíça, né? A tarifa do Brasil é considerada modesta. Porém, os nossos fornecedores são países do Mercosul, tarifa zero nas importações. Mas nós acreditamos que essas importações e essas exportações têm que ter pautadas pelo livre comércio, descarregadas de distorções de preços artificiais que minam a competitividade do produto brasileiro. Não é leal um processo como esse? Exatamente, a gente acaba tendo que concorrer ali com preços artificiais num contexto de que o produtor, ele está sujeito, né, a diversas intempéries climáticas, a legislação ambiental mais restritiva do mundo, e ele segue preservando, segue fazendo a parte dele, pesados encargos trabalhistas, enfim, existem N desafios que o produtor rural enfrenta para colocar alimento na mesa da população. Não é justo que todo esse esforço vá por água abaixo em função da competição ali desleal com produtos importados. Guilherme, sei que você conversa muito com os produtores e nós que moramos nos grandes centros urbanos, às vezes a gente fica muito descolado dessa realidade, né? O que nesse momento o produtor de leite está passando? Ele está sofrendo com o quê? As margens dele caíram muito, o custo de produção é alto. Vamos dar uma geral aí para quem está nos acompanhando. Bom, Estevão, no contexto que a gente está vivendo, né, o acompanhamento dos custos de produção feito pelo Projeto Campo Futuro, ele identificou margens negativas para a atividade ali na virada do fim do ano para esse ano agora de 2026. Né? E a margem apertada ela é fruto dos custos de produção, né, e a receita menos os custos de produção. Quando você tem uma receita que está comprometida por um mercado distorcido, né, isso limita a sua margem, né, e margens negativas
aceleram aquele famoso processo de abandono da atividade. Então, quando você tem um mercado distorcido, os produtores sentem com a falta de receita e com isso acabam tendo dificuldade de fechar a conta ao longo do mês. E todo mundo tem que fechar a conta, né, gente? Exatamente, né? Ninguém produz no prejuízo. Existe uma certa reserva ali financeira dos produtores que ela passa a ser exaurida. Uma vez exaurida, né, o produtor começa a reduzir a sua produção porque não tem mais a receita para custear a ração, né, acaba tendo que vender animais para fechar as contas do mês e isso acaba limitando a sua competitividade ali na frente. Quem está sofrendo mais? O pequeno, o médio ou o grande produtor? Com essa concorrência aí do leite em pó. Estevão, tendo em vista que o mercado do leite é o mesmo para todos, né, todos os produtores de leite sofrem com essas importações. Mas pelas características do mercado brasileiro, quem mais sente são os produtores de menor porte, que eles têm menor poder de barganha com laticínio, eles acabam recebendo um valor menor pelo litro de leite em função do volume que produzem, enfim, eles estão mais vulneráveis a essas práticas desleais de comércio. No primeiro bloco, Guilherme, você já adiantou para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando também pelo Spotify, claro, que há uma preocupação por parte do governo ao justificar não colocar em prática imediatamente essas tarifas sobre o leite em pó argentino-uruguai que entra aqui no nosso país, em função da economia, estimular a inflação, questões econômicas. Mas a gente pode entrar também na seara diplomática, né? Recentemente foi fechado o acordo do Mercosul e União Europeia. Há essa relação muitas vezes tão delicada entre os parceiros do Mercosul. Do ponto de vista diplomático, como é que a CNA está acompanhando isso? Bom, Estevão, é importante destacar que o regramento internacional estabelecido por OMC, ele vale para todos os países que são signatários, né, da organização. E todos os países têm o seu ordenamento jurídico nacional, né, a implantação das regras de comércio estabelecidas pela OMC. As medidas antidumping são previstas pela OMC e pela jurisprudência, pelo arcabouço jurídico de cada país. E nos nossos fornecedores não é diferente, né? Então, o governo alegou receio com as relações diplomáticas com esses países e essas questões todas, mas é preciso que seja tomada uma decisão. Né? Nós preferimos continuar mantendo os nossos produtores expostos a essas práticas desleais do comércio já comprovadas pela CNA e reconhecidas pelo governo com a adoção de tarifas, mas as tarifas suspensas, ou continuar entregando a nossa produção de leite para outros países, né? Em detrimento à nossa, até mesmo posso dizer, soberania alimentar. Porque quando o produtor ele abandona a atividade pela falta de receita, pelas margens negativas, o prejuízo no longo prazo ele é sentido. Porque você não volta a produzir leite, você não vende as suas vacas, vende a sua terra e volta a produzir leite depois. Porque a atividade leiteira é uma atividade que demanda muito capital imobilizado, né? E o produtor que sai da atividade, ele não retorna mais. Então, se a gente matar a nossa galinha dos ovos de ouro, né, que pode ser a nossa vaca do leite de ouro... Literalmente. Exatamente. A gente não consegue retomar a produção com a celeridade que a nossa economia demanda e isso acaba gerando a dependência do mercado externo, né, e um contexto de volatilidade geopolítica bastante relevante agora nesses dias atuais. De certa forma, você já respondeu a minha próxima pergunta, ver se tem algo mais que o senhor queira acrescentar, né? Quais as consequências se essa situação não mudar? Bom, São essas aí que o senhor destacou? Exatamente. A gente pode entrar numa crise de oferta interna de leite, né, que responde pela maior parte do nosso abastecimento, do nosso consumo interno, né, são os nossos produtores quem produzem, mas se a gente tiver essa escassez de oferta, aí sim a gente pode enfrentar, né, um cenário de economia desfavorável. Tem um prazo, não? É difícil arriscar? Qual a situação que a gente está hoje, Estevão? Nós ainda não conhecemos o resultado final da investigação, né? Nós soubemos o resultado da reunião, em que foi reconhecida e aplicadas as tarifas e aí suspensas, mas ainda não foi publicada a circular de GSEX que estabeleceu as tarifas. Então nós não sabemos de quanto serão as tarifas, né, que foram estabelecidas, qual foi o cálculo para chegar nelas, e a gente está aguardando a publicação desse documento. E principalmente quando essas tarifas vão ser aplicadas. Né? Exatamente. Então, após a publicação dessa portaria, que nós vamos analisar, vamos soltar, né, os comunicados para que todos estejam cientes das condições, e posteriormente o governo deve publicar uma portaria instituindo a avaliação de interesse público, que é um mecanismo jurídico, né, que justifica utilizado para suspender essas tarifas.
Ao longo dessa investigação, né, em uma vez publicada, a CNA vai ter 20 dias para apresentar os estudos que comprovem a ausência de impactos inflacionários da tarifação do leite e, posteriormente, o processo inclui, né, mais 10 dias para a gente avaliar os argumentos das partes contrárias, enfim, tem todo um rito processual ainda que deve ser seguido, mas infelizmente a gente ainda não consegue estabelecer um prazo para que essa avaliação se conclua e a gente possa ter finalmente a aplicação dessas medidas de defesa comercial. Seja membro do nosso canal, veja primeiro as notícias, inscreva-se, marque o sininho para receber notificações. Nós estamos também em outras plataformas, mas aqui no YouTube nós temos 4 canais: Paracatu Rural, Paracatu Rural Mercado Agro, Paracatu Rural Cortes e Escola do Campo. Eu vou ficar esperando você, hein? Valeu! Em tempos difíceis é fácil nos sobrecarregarmos com a negatividade e com o medo. Quando as coisas fogem do nosso controle, a nossa mente cria cenários que nos paralisam. Mas você não precisa viver assim. Existe um guia para proteger a sua mente. A Bíblia, em Filipenses 4, verso 8, nos ensina a filtrar o que pensamos. Antes de você nutrir um pensamento, faça-se algumas perguntas. Isso é verdadeiro? Você deve focar na realidade, não nos boatos. É nobre e puro? Você deve escolher o que é digno, bom e honesto. É amável e admirável? Busque enxergar a beleza da vida. É excelente e digno de louvor? Pense nos planos e no cuidado de Deus por você. E se mesmo mudando seus pensamentos a situação continuar difícil, é aí que entra a fé. Você não foi criado para controlar o futuro. Essa é a função de Deus. Ele é onisciente e está no controle. E, acima de tudo, Ele vê você e está te protegendo mesmo quando você não consegue sentir. Nós não podemos controlar 100% dos nossos pensamentos o tempo todo, mas cada pequena vitória conta. Comece hoje a vencer essa guerra mental, assumindo o controle de um pensamento de cada vez. Confie em Deus. Guarde o seu coração. Deus te abençoe.